5 trata-se de uma questão simples de eletricidade. Basta você conhecer algumas formulinhas de eletricidade e saber quais as principais características das associações série e paralelo de resistores. Diz o seguinte: determinada massa de água deve ser aquecida com o calor dissipado por uma associação de resistores ligadas nos pontos A e B do esquema mostrado na figura, tá vendo? Então aqui está a quantidade de água, aqui está o gerador, aqui está os pontos A e o ponto B. Para isso, dois resistores ômicos quer dizer que eles têm sempre a mesma resistência, ela é constante, de mesma resistência, podem ser associados e ligados aos pontos A e B. Uma DDPU, DDP, a diferença de potencial ou tensão constante, é sempre a mesma para os dois, o U, criada por um gerador ideal, está aqui o gerador, tá? Não tem resistência interna, ideal, entre os pontos A e B é a mesma para as duas associações, é o mesmo U para cada um. A em série, que é essa daqui, ó, dois resistores associados em série, um em seguida do outro, ou a em paralelo, essa daqui, os dois saem do mesmo ponto e os dois chegam ao mesmo ponto, essa é a paralela. Considere que todo o calor dissipado pelos resistores seja absorvido pela água, ou seja, não vai haver perda de energia, de calor, tá? Todo o calor vai para a água. E que, se os resistores forem associados em série, o aquecimento pretendido será conseguido em 1 minuto. Dessa forma, se for utilizada a associação em paralelo, o mesmo aquecimento, a mesma quantidade de calor liberada, será conseguido no intervalo de tempo em segundos igual a 30, 20, 10, 45 e 15. Resolução. O exercício está dizendo que ele quer o mesmo aquecimento. Se ele quer o mesmo aquecimento, ele está pedindo a mesma quantidade de energia liberada, térmica e elétrica, por cada associação, pela série e pela paralela. Então a energia liberada pela associação paralela tem que ser igual à energia liberada pela associação série. Acontece que a potência de cada uma das associações é energia por tempo. E a energia liberada por cada uma vai ser sua respectiva potência pelo seu respectivo tempo. Então a energia liberada pela paralelo tem que ser a mesma energia liberada pela série. Então a potência liberada pela paralelo vezes o tempo de duração da paralela é a potência série vezes o tempo de duração da série. Acontece que a outra fórmula da potência é que a potência dissipada por qualquer aparelho elétrico é a diferença de potencial, a tensão ao quadrado, dividido pelo resistor equivalente. Que no caso, a tensão, a diferença de potencial U é constante, o exercício forneceu. Portanto, aqui eu tirei o PP e coloquei U quadrado sobre RP, que é a resistência equivalente da associação paralelo, tá? E no lugar do PS, eu botei U quadrado sobre RS. RS é a resistência equivalente da associação série. Os U's foram cancelados, você vai cair nessa relação aqui. Delta T da paralelo sobre a resistência equivalente da paralelo é o delta T da série sobre a resistência equivalente da série. Associação paralela, a resistência equivalente é R sobre 2, da série 2R. Eu até coloquei aqui no desenho para vocês. Olha, associação série entre os pontos A e B, uma associada em seguida da outra. Você tira as duas, e como elas estão associadas em série, você vai no ponto A e B colocar como se elas estivessem sujeitas a uma única resistência equivalente que vale 2R. Essa é a resistência equivalente da série. Na paralelo, as duas saem do mesmo ponto, as duas chegam no mesmo ponto. A resistência equivalente nesse caso seria o produto pela soma, e se você efetuar o produto pela soma, você vai descobrir que a resistência equivalente vai dar R sobre 2. Então eu tiro essas duas e no lugar dessas duas no ponto A e B, eu coloco uma única resistência equivalente da associação paralela, que vai valer R sobre 2. Então, aqui ficou delta TP da paralelo, tempo da paralelo, sobre R sobre 2, tirei a resistência equivalente da paralelo, coloquei R sobre 2, e aqui ficou delta tempo da série, e sobre o 2R que eu coloquei, substitui a resistência equivalente da série. Vai ficar isso, pode notar que R com R cancela, então o tempo de duração da paralelo
vai ser o tempo de duração da série sobre 4. Só que o exercício forneceu que o tempo de duração da série é de 1 minuto e 60 segundos. Então vai ficar 60 por 4, que vai dar 15 segundos. Então, para fornecer a mesma quantidade de energia, dar o mesmo aquecimento, a associação paralela vai ter que ficar 15 segundos funcionando, enquanto a série vai ficar 60 segundos funcionando. No caso, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 6. 6 reservatórios cilíndricos superiormente abertos, vendo aqui em cima está aberto, idênticos, todos têm o mesmo tamanho e as mesmas dimensões, A, B, C, D e F, estão apoiados sobre uma superfície horizontal e plana e ligados por válvulas V nas posições indicadas na figura. Como ele disse, nas posições indicadas na figura, a primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, é olhar na figura. Então dá uma olhada na figura, ó. Uma válvula, outra válvula, outra válvula, outra válvula. Ó, a válvula que liga entre E e F, onde que ela está ligada? Não está na base como as outras, está ligada numa altura de 6 decímetros. Isso é importante na hora de você for resolver o exercício, tá? Portanto, a observação é muito importante na resolução de cada exercício. Aí ele diz, com as válvulas V fechadas, cada reservatório contém água até o nível H. Então eu vejo o primeiro. Então, nível de 8 decímetros, 7 decímetros, 6, 5, 4 e 3. Todas as válvulas são então abertas, abriu todas ao mesmo tempo, e vai haver passagem livre de água entre os reservatórios, até que estabeleça o equilíbrio hidrostático. O equilíbrio hidrostático ele acontece quando cessa de haver passagem de água de um reservatório para o outro. Nessa situação final, quando isso aconteceu, qual vai ser o nível da água em decímetro em cada um, né? Então ele está dando essas alternativas aqui e você vai resolver baseado nessas alternativas. Resolução da questão 6. Na figura, as válvulas que unem A, B, B a C, C a D e D a E estão na base, está vendo? Mas olha lá em cima, que aquela que une E a F está numa altura de 6 decímetros. Então, quando a gente abre as válvulas, todas as válvulas, vai haver passagem de líquido apenas entre os 5 primeiros cilindros. Não vai haver do E para o F, porque a válvula está na altura de 6 decímetros. E se você olhar lá em cima no enunciado, você vai ver que não passa líquido, a água dessa para essa. Então, os 5 primeiros estão ligados. E após as abertas as válvulas, eles vão atingir o equilíbrio eletrostático. E nessas condições, a altura final de cada um deve ser a mesma, pelo princípio de Stevin. Tá? O princípio de Stevin diz que como a pressão na superfície dos líquidos é a mesma, eles devem estar sempre na mesma altura. Se trata dos vasos comunicantes. Então, a altura dos 5 vai ser exatamente a mesma. E quanto vale essa altura? É claro que essa altura é a média aritmética das 5 alturas, né? Que seria 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 dividido por 5, que vai dar 6 decímetros. Então, aberta as válvulas, tá? Esses 5 primeiros cilindros vão ter uma altura de 6 decímetros. Mas acontece, veja bem que entre a válvula e a F não vai haver passagem de líquido. Como não vai haver a passagem de líquido, a F, tá? O cilindro F permanecerá numa altura de 3 decímetros. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Questão 7 da Unifesp. Esta questão é bem simples, ela envolve apenas interpretação de texto, prestar muita atenção no texto e um pouco de raciocínio lógico. Diz o seguinte: as medições da elevação do nível dos mares e oceanos feitas por mareógrafos ao longo da costa no período de 1880 a 2000
mostram que o nível global desses subiu a uma taxa média de 1,7 centímetros por década. 1,7 centímetros a cada 10 anos. Isso com os mareógrafos. Já as medições realizadas por altímetros radares a bordo de satélites de sensoriamento remoto para o período de 1990 a 2000 indicam que o nível subiu a uma taxa média de 3,1 centímetros por década, ou seja, de 3,1 centímetros a cada 10 anos pelos altímetros radares medidos por eles. Admitindo que as condições climáticas que provocam essa elevação não se alterem, nos próximos 50 anos, 5 décadas, o nível global dos mares e oceanos deverá subir nesse período em centímetros entre, e aí estão as alternativas. Resolução. Veja bem, nos próximos 50 anos, 5 décadas, de acordo com os mareógrafos, o aumento do nível global dos mares e oceanos são 5 décadas, né? Ele diz que pelos mareógrafos ele sobe em cada década 1,7, basta você multiplicar 5 por 1,7 que vai dar 8,5 centímetros. Isso pelos mareógrafos. Usando o mesmo raciocínio, os altímetros radares, você vai ter que 5 décadas, em cada década ele sobe 3,1 centímetro, então 5 vezes 3,1 vai dar 15,5 centímetros, que é a elevação medida pelos altímetros radares. Veja que exercício simples. Então o nível das águas dos mares e oceanos deverá subir entre 8,5 pelos mareógrafos e 15,5 centímetros pelos altímetros radares. Resposta correta, alternativa A. Questão 8. Essa é uma questão interdisciplinar entre física e biologia. Diz o seguinte: na Copa Libertadores da América de 2012, o time do Santos perdeu de 2-1 para o Bolívar da Bolívia, em La Paz. O fraco desempenho do time santista em campo foi atribuído à elevada altitude da cidade, onde os jogadores desembarcaram às vésperas do jogo. 2 semanas depois, jogando em Santos, em São Paulo, o time santista ganhou do Bolívar por 8-0. Considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a fisiológica da respiração e ainda o desempenho físico dos jogadores do Santos nesses 2 jogos, é correto afirmar que em Santos a pressão atmosférica é... Veja bem, é mais rápido e conveniente para a gente verificar a resolução depois de ir diretamente para a alternativa correta. É muito mais fácil porque, veja bem, as alternativas são muito extensas. Tudo bem? Então vamos para a resolução. Ora, em Santos, ao nível do mar, menor altitude, a pressão atmosférica é maior, tem mais coluna de ar em cima que em La Paz, menor altitude, onde também em La Paz é maior a concentração de oxigênio por volume de ar inspirado. Para compensar esses 2 fatores, atletas que moram em locais de altitude elevada, por exemplo, lá em La Paz, acabam apresentando uma maior quantidade de hemácias no sangue, pois levam mais oxigênio para os tecidos. Então tem que ter mais hemácia para levar mais oxigênio para os tecidos, o que justifica o melhor desempenho deles quando o jogo ocorre em lugares mais altos. Mas, ao nível do mar, em Santos, a quantidade de hemácias presentes no sangue do atleta que mora nessas regiões é menor, porque existe menos oxigênio aí, mas é suficiente para levar aos tecidos o oxigênio necessário para a atividade física, e a alternativa correta é a E.